Falar bem deixou de ser algo técnico para algumas atividades específicas e tornou-se um diferencial competitivo em todas as áreas. Não há como escapar, ainda que muitas pessoas não se sintam à vontade, em algum momento de suas vidas profissionais, elas terão de falar em público. Esse é o nosso assunto de hoje do quadro Viva com Saúde. Eu recebo aqui Cristiane Romano, fonoaudióloga, doutora em oratória. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão se esbarrar com isso? Todo o tempo, né? Numa entrevista de emprego, no momento que alguém convida para ministrar uma palestra, ou a mesmo em igrejas, e a pessoa vai ter que falar em público em algum momento. O que leva a pessoa a sentir medo de falar em público? O medo é uma alteração que acontece por algo desconhecido. Então, falar em público é algo desconhecido e ele é hoje uma média de 48% a 50% da população brasileira tem medo de falar em público. Então, o que é o medo? Se ele é uma alteração que é algo desconhecido, a pessoa fica pensando, e se eu errar? E se eu gaguejar? E se eu cair? E se as pessoas não gostarem de mim? Então, é o medo do desconhecido mesmo. Então, falar em público para a pessoa se torna um monstro, se torna um fantasma. E diante disso, as pessoas colocam isso como um bloqueio. Então, ela já fala assim, eu tenho medo de falar em público, eu não consigo falar em público. Isso se torna algo que trava essa pessoa no momento que ela recebe um convite ou apresenta uma oportunidade, ela trava e fala, não vou. Doutora Cristiane, superar o medo, tem ferramenta para isso? Existe várias ferramentas. Eu trabalho, a minha linha de pesquisa, de trabalho é sempre levado para o lado comportamental e técnico. Então, hoje a gente trabalha comportamental e a parte técnica. Por que o comportamental? Existe lá no nosso crescimento, na formação da nossa personalidade, crenças que vêm desde a nossa infância. Então, fica ali no seu inconsciente e a pessoa, em determinado momento, vem os gatilhos mentais. Ou seja, o que significa isso? A pessoa, ela depara em falar em público e aquilo é acionado. Ou seja, algum momento que ela precisa falar com as pessoas à sua volta e ela viveu alguma situação ali de constrangimento lá na sua infância. E aí, diante disso, ela trava e adquire esse bloqueio. Então, esse bloqueio pode ser algo emocional lá atrás. Ok. Trabalhar do lado comportamental, descoberto, feito um autoconhecimento, bem detalhado, o que a pessoa precisa realmente fazer, aí vem a parte técnica, que é a postura, recurso verbal, que é o vocabulário, recurso não verbal, que é toda a parte da postura, gesto, onde que eu coloco a mão, o que eu faço com a minha cabeça, eu faço meneio de sobrancelha, meneio de cabeça, enfim, toda essa parte aí já é técnica, o tom da voz, tá? Então eu tenho que trabalhar a parte comportamental, emocional, como que foi as vivências dessa pessoa na comunicação e também a parte técnica. Em relação à segurança e se preparar para falar em público, o que tem que fazer? Então, primeiramente a pessoa precisa descobrir o que a faz bem antes de falar em público. Então tem pessoas que gostam de chegar um pouco antes, ouvir uma música, tem pessoas que gostam de preparar uma semana antes. Então você precisa descobrir a sua performance, que eu chamo de peak performance ou fórmula de sucesso. É você exatamente saber o passo a passo que você precisa fazer. Então, uma semana antes eu vou colocar o tema numa planilha, aí depois eu vou ensaiar, eu vou filmar, eu vou gravar. Então, você precisa se autoconhecer, fazer o treinamento, descobrir as técnicas. Qual que é a técnica que vai ficar melhor? Qual o tipo de público? Alguns macetes mesmo naquele momento, isso vai te ajudar. Lógico, isso não é tudo, tem que haver preparação emocional antes, mas essa preparação tem que ter ferramenta. Então, como que eu vou usar meu tom de voz? Onde eu vou olhar? Aquela história de olhar para um ponto fixo não existe mais. Você tem que realmente olhar nos olhos das pessoas. Então, onde que eu vou colocar o gesto? Gesto, geralmente, a cintura, peito. Quer dizer, você não tem gesto que você não tem nem que fazer. Tem momento que você só vai ficar com ele neutro. Então, são alguns pontos que é importante para a pessoa saber. Então, sim, ela tem técnica. Agora, o mais importante, se ela não participar de nenhum curso, se ela não conhecer técnica, ela fazer um autoconhecimento interno para saber o que é bom para ela antes de falar em público. Qual que é a sua fórmula de sucesso? O que dá certo? Então, o que deu certo, ela replica. Então, isso é uma fórmula bacana para você conseguir falar em público, enfim. Esses macetes são completamente individualizados. Cada pessoa vai descobrir o seu. Exatamente. E como fazer para descobrir?
Então, hoje você tem várias ferramentas. Eu utilizo uma metodologia que chama Coach Communication, que é uma metodologia que foi patenteada e desenvolvida por mim, que é uma metodologia que a pessoa vai, o que ela vai fazer? Nós vamos descobrir internamente as suas potencialidades. Então, no coaching, que no português significa treinador, alguém que leva ao objetivo, a gente acredita que todo mundo existe uma potencialidade, inclusive a potencialidade da comunicação. Então nós vamos simplesmente acordar esse gigante, essa potencialidade dentro da pessoa. A partir do momento que nós acordamos essa potencialidade, nós vemos com a técnica. Então sim, cada pessoa é individualizada, nós trabalhamos com perguntas e ferramentas para que ela descubra qual que é a sua potencialidade na comunicação. A partir daí a gente vem com a técnica, aí abrange várias técnicas, né? Como você falar de improviso, como você utilizar um microfone, uma câmera, enfim, vários aspectos que vão te levar a você ter uma alta performance, não só em apresentação de pequenos públicos, mas médio, grandes públicos e interpessoalmente. Tá? Então, existe sim essa metodologia individualizada. Doutora, como unir a fonoaudiologia, a oratória e o coaching em prol do próximo falar bem em público? Então, a fonoaudiologia nasceu primeiro, né, para mim e até mesmo no Brasil, porque na verdade o coach ele veio dos Estados Unidos, ele foi implantado, ou seja, eu fiz minha primeira formação há 8 anos atrás. O que eu fiz? Como fonoaudióloga, eu tenho a técnica. Então, recurso verbal, do que falar, recurso vocal, tom de voz, entonação, a parte de articulação, como você articula os sons e também toda a parte de voz e a parte da postura, do corpo, dos gestos, que gesto e voz e conteúdo estão unidos. Então, os três juntos, isso a fonoaudiologia trouxe. E o coach, ele veio com comportamento, que é a parte comportamental, quais são as competências, planejamento. Então, você tem planejamento para falar em público, você tem foco ao falar em público, você tem iniciativa ao falar em público. Então, segurança. Tem muita gente que fala, sou tímido. Mas de onde vem essa timidez? Então, isso eu aliei, então, a fonoaudiologia, que é a parte técnica, e o coaching, que é a comportamental. Unindo os dois, virou Coach Communication, que é a metodologia que eu desenvolvi e que o resultado é fantástico. Muito bom. Para a gente encerrar, manter o foco resulta numa boa comunicação? Sim, sim. Então, se eu perguntar para você que horas são, a gente geralmente olha no relógio. Mas o que nós temos que saber é que a hora é agora. Ou seja, isso é tirado de um filme. Por que isso? Porque você precisa estar focado. Que nós estamos aqui agora, nós estamos totalmente, 110% de atenção aqui. Então, o comunicador que não está focado, não está 110% de atenção aqui nesse local, nesse momento, ele não consegue se comunicar. Porque ele vai pensar em várias situações. Então, o foco, e eu chamo também de poder do agora, é importantíssimo para você conseguir fazer, sim, o seu conteúdo, você organizar esse conteúdo e manter o foco no que você precisa nesse momento. Então, sim, o foco é muito importante. Ok, muito bom, doutora Cristiane. Eu que agradeço. Obrigado pela participação, mais sucesso ainda para você. Eu agradeço, obrigada, pessoal.